Olá, você que está conosco mais uma vez, aula 14, Biologia, Enem, professor Cornélio Arrasa, Enem 2015. Estamos aí com você para que você faça uma excelente prova em 2015. É um prazer imenso tê-lo conosco, participando ativamente das nossas aulas, ouvindo, às vezes alguns conteúdos mais complexos, outros mais simples, mas é importante tê-lo conosco e, claro, acompanhe as aulas. Nós queremos que você atinja o seu objetivo em 2015, arrasando no Enem, conquistando aquela tão sonhada vaga numa universidade ou conseguindo a certificação para o ensino médio. E hoje vamos continuar com você, vendo mais aspectos da maravilhosa biologia. Então acompanhe conosco alguns aspectos da biologia hoje de suma importância para o teu vestibular. Nós vamos analisar para o teu Enem, né? E também para os vestibulares, vale aqui tudo, porque arrasando no Enem, você também arrasa em qualquer vestibular. Vamos lá. Aula 14, hoje nós vamos começar com um aspecto relevante. Falamos de fisiologia na aula 13, falei de aparelho reprodutor, falamos de ciclo menstrual, falamos na aula 12 sobre a parte endócrina, falamos de sistema nervoso e vários outros aspectos. Agora, nós vamos falar de um outro conteúdo muito significativo para o Enem, que é o quê? Genética. Alguns de vocês devem estar pensando, pô, tenho pavor de genética. Muitas vezes, as pessoas têm pavor de genética porque acham que genética é só cálculo e esquecem que a matemática na genética ela vai entrar como um mero cálculo, uma mera ferramenta para fazer um cálculo. Ela é de suma importância, não tenha dúvida, matemática é de suma importância. No entanto, o mais importante é saber que você usa ela como uma ferramenta. Você tem que entender os conceitos implícitos em genética. Isso é muito importante. Então a gente vai trabalhar com esses conceitos. Na verdade, quando falamos em genética, não tem como deixar de falar em Mendel. Discutimos um pouquinho sobre Mendel. Gregor Mendel, que foi esse monge que trabalhou na antiga Tchecoslováquia, República Tcheca, trabalhou no mosteiro, foi professor também de ciências da natureza, trabalhou no mosteiro com ervilhas. E ele fez uma análise bem significativa, muito posteriormente os trabalhos dele foram dados, essas nomenclaturas, esses nomes de leis de Mendel. Não foi ele que propôs primeira lei e segunda lei. Foi uma homenagem a ele. Mas, claro, aquilo que ele pesquisou deu a base toda, isso no século XIX, para a genética moderna, a genética que nós trabalhamos hoje. Alguns padrões importantes, alguns conceitos importantes aqui. Quando falamos em padrões de herança, eu coloquei que a gente vai analisar padrões de herança autossômica. Quando nós analisamos o nosso caso, nós temos o número de cromossomos 2N igual a 46, ou seja, nós temos 46 cromossomos, 23 pares. Tá? Desses 46 cromossomos, nós vamos ter 44 que são autossômicos. Tá? Autossômicos. E vamos ter 2 que são sexuais. 44 autossômicos e 2 sexuais. Então, a maior parte das características nossas são autossômicas e a menor parte são sexuais. Por exemplo, uma herança sexual que nós vamos ver é o daltonismo, a outra é a hemofilia. Mas a maior parte das características que nós analisamos, cor de pele, obesidade, analisamos tipo, forma do corpo, cor de olho, elas são autossômicas. Tá? O que vem a ser a genética em si? Foi o Mendel que definiu esse termo? Não. Na verdade, ele iniciou os estudos, e outros também, pesquisadores que na época talvez até foram desacreditados, mas ele não colocou que genética é uma ciência, não. Isso foi posteriormente colocado. Então, o estudo dos genes e sua transmissão para as gerações futuras. Essa é a definição de genética. É uma das. Né? Vai estudar os genes, ou seja, o que é gene? O Mendel colocou o que é gene também? Não. Gene, eu diria para você, uma única palavra, é uma receita. Tá? É uma receita. E essa receita, claro, ela é formada por DNA. Esse DNA tem bases nitrogenadas. Vocês vão ver isso com o professor Geraldo. Agora, além de genética, um conceito muito interessante é o conceito de genótipo. Genótipo é a constituição gênica do indivíduo. Traduzindo, é a receitazinha que vem representada em letras. Genótipo é aquilo que você não vê. Tá? Então, por exemplo, quando você olha para a pele de uma pessoa, você fala, essa pessoa eu estou vendo lá, azão, azinho, bezão, bezinho, você vê isso? Quando você olha para o olho de uma pessoa, você vê, é azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, você vê? Não. Então o genótipo é a receita, representada por letras.
Tá? Agora, esta receita, ela se manifesta. E aí nós temos um outro conceito que é o fenótipo. O fenótipo é a manifestação dessa receita. Por exemplo, o indivíduo tem o olho emisão. Esse indivíduo tem o olho normal, ele não é míope. O indivíduo tem o olho, por exemplo, preto. Ele é azão, bezão, cesão. Azão, bezão, cesão. Você vê no olho? Não, isso é o genótipo. O fenótipo é a cor. Qual é a cor que ele tem? Preto. O indivíduo é albino. Então ele tem o genótipo azinho. A pele dele é branca, muito branca. O branco você vê, o azinho não. O azinho é o genótipo. Aquilo que você vê ou manifesta no exame é o fenótipo. O fenótipo pode ter uma influência do meio. Cor de pele é um exemplo. A minha pele, por exemplo, é branca, então ela seria azinho, bezinho. Mas se eu for pegar um solzinho, a minha pele vai ficar vermelha, não vai ficar marrom não, vermelha que nem um pimentão. Portanto, nós vamos ter uma alteração do meu fenótipo, mas não do meu genótipo. O genótipo continuou sendo azinho, bezinho. Mas o meu fenótipo se alterou. Por quê? Porque o meio pode influenciar, certo? Continuando aqui, então, ó, o fenótipo é o genótipo mais a ação do meio. Outros conceitos importantes. Quando analisamos os cromossomos, obviamente os cromossomozinhos geralmente vêm representados assim, em X ou de forma simples, né? Nós vamos encontrar aqui, o que é um cromossomo homólogo? Como eu falei para vocês, o nosso número 2N é igual a 46. Significa que numa célula minha, eu vou desenhar aqui para vocês, eu vou ter 23 pares. 23 pares. Eu tenho o par 1, o 2, o 3, o 4, até o 23. Então no par 1 tem o que veio do pai e o que veio da mãe. No 2, o que veio do pai e o que veio da mãe. No 3, o que veio do pai e o que veio da mãe. 4, no pai e da mãe. Todos eles carregam a mesma receita. Se o 1 determina a cor de olho, o 1 que veio do pai, o 1 que veio da mãe também determina a cor de olho. Mas pode ser que a cor de olho do pai é clara, da mãe é escura. Mas é cor de olho. Então, quando eu falo em cromossomos homólogos, são cromossomos que fazem parte de um mesmo par e carregam receitas iguais. Há receitas para o mesmo produto. Esse produto pode variar, mas é receita de olho, ou de orelha, ou de boca, ou sei lá do quê. Então, cromossomos homólogos são cromossomos que pertencem ao mesmo par e carregam receitas para, obviamente, definir a mesma característica. Genes alelos. O que é um gene? Como eu falei para vocês, imaginem que o nosso DNA é um grande caderno de receitas. Gene seria uma receita desse caderno. Então, se nós pensarmos no DNA, imaginem só aqui que nós temos um monte de DNA aqui. Eu pego uma pequena partezinha dessa e falo, esse aqui é o gene A. Então, é uma das inúmeras receitas que eu tenho nesse meu caderno. Isso é gene. E esse gene, ele vem representado por letras. O que são genes alelos? São genes que, olhem só, estão presentes no mesmo locus ou local de cromossomos homólogos. Cornélio, não entendi. Então, olhem aqui. Vamos imaginar que eu vou analisar um par de cromossomos. O par de cromossomos 1. Então, vou ter o 1 que veio do pai, um linha que veio da mãe. Eles são iguais. Tá? E eu vou analisar nesses cromossomos que eles têm vários locais. É como se fosse um livro com várias páginas. Imagina que eu pego nesse local aqui, o mesmo local no homólogo. O gene que eu encontrar aqui, imagina que eu encontro aqui o azão. Imagina que nesse local eu encontro o azinho. Eu digo que o azão e o azinho são alelos porque eles ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. Aí você vai ter aqui, ó, o azão, o bezinho, o cesão, o cesão, cezinho, o azinho. São genes alelos, ok? O que mais? Heterozigoto ou híbrido. Um indivíduo heterozigoto, uma característica heterozigoto, o que é? Também chamada de impura ou mista, né? Etc. São indivíduos que apresentam dois alelos diferentes de um gene. Por exemplo,
eu vou analisar a posição 1 e vejo que na posição 1 o pai mandou o azão e a mãe mandou o azinho. Então eu digo que eu, você, somos azão, azinho. Nós somos o quê? Heterozigotos, híbridos. E aí, claro, o que domina se manifesta. O homozigoto puro é o contrário. O pai e a mãe mandaram um alelo idêntico, ó. Azão, azão, bezão, bezão, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, ezinho, ezinho, Fzão, Fzão, tá? São o quê? Alelos iguais. Beleza? Claro, são muitos conceitos, mas a gente vai estar analisando eles em exercícios daqui a pouco, tá? Alelo dominante. O alelo dominante ele vai se manifestar, tá? Tanto em heterozigose quanto em homozigose. Tá? Então ele vai se manifestar em homozigose e heterozigose. Então, por exemplo, eu costumo dizer que o alelo dominante é o irmão mais velho. O irmão mais velho ele manda quando? Quando ele está sozinho em casa e quando ele está com o mais novo. Tá? Imagine que o azão é o mais velho e o azinho é o mais novo. O azão manda. Pode ser azão, azão, pode ser azão, azinho. Ele manda. Se manifesta ele. E o azinho, azinho, o irmão mais novo, ele manda quando? Só quando está sozinho em casa. Portanto, só quando for azinho, azinho que ele se manifesta. Então, por exemplo, ó, o alelo dominante, se for azão, azão, vai manifestar a receita azão. Se for azão, azinho, vai manifestar a receita azão. Ok? O alelo recessivo, ele só se manifesta em homozigose. Então, só quando for azinho, azinho. Então, o irmão mais novo manda quando ele está sozinho em casa. Ok? Agora, alguns outros conceitos gerais ainda importantes. Genes codominantes. Imagina a seguinte situação. Imagina que eu tenho irmãos mais velhos, gêmeos. Tá? Portanto, se eles são gêmeos, os dois mandam. Então, uma codominância. Nós vamos ver que as duas características vão se manifestar. As duas variações de características. Um indicou que é preto, outro que é branco, mas a característica é cor. O que é que vai acontecer? Um preto com branco. Um branco com manchas pretas, um preto com manchas brancas. Exemplo, tipo sanguíneo. O indivíduo é AB. Ele vai ter hemácias A e hemácias B. Nunca misturado, hemácia AB junto. A e B, os dois se manifestam. Isso é codominante. Tá? Polialelia é quando nós temos mais de 2 alelos. Por exemplo, eu falei para você no azão e no azinho, que podem estar nos cromossomos homólogos. Só que às vezes você pega algumas características, você pode ter assim. Ah, eu tenho o azão, eu tenho aqui, vamos colocar o A1, eu tenho aqui o A2, só que eu posso ter também, o A1 pode aparecer aqui um A3, um A4. Então eu tenho mais variáveis. A característica é cor. Aí eu tinha branco e preto, mas agora eu tenho branco, preto, cinza, amarelo. Tenho mais variações. Então, polialelismo, um gene com mais de 2 alelos para o mesmo caráter. Pleiotropia, um par de genes determina vários caracteres. Então, um exemplo disso. Uma pleiotropia é muito comum numa tal de galinha arrepiada. É um gene que diz que a galinha, determina que a galinha vai ser arrepiada, tá? Com as penas arrepiadas. Pelo fato dela ter penas arrepiadas, ela passa mais frio. Consequentemente, o metabolismo para manter a temperatura dela tem que ser muito elevado. Isso vai fazer com que ela gaste mais energia mantendo a temperatura, então ela cresce menos. Então o fato de um gene determinar a característica galinha arrepiada, reflete em várias outras características. Isso é pleiotropia. Beleza? Seguindo. Polimeria, ou herança quantitativa, quando os genes somam, né? Para determinar um único caráter. Então nós vamos ter vários genes. Um exemplo, cor de pele. Tem o gene azão e o bezão. Os dois somam as suas forças para definir a cor. Se eu tiver azão, azão, bezão, bezão, o indivíduo é preto. Se tiver azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele é branco. É como se fosse café com leite. Azão, azão, bezão, bezão, café, 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 café. Cor preto. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, leite, 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 leite. Bezinho, bezinho, né? Ele, obviamente, é branco. Se eu tivesse azão, azinho, bezão, bezão, é um café, leite, café, café. É um mulato escuro. E aí você pode simular o que acontece com o mulato médio e o mulato claro. Então aqui nós temos a soma da força, entre aspas, dos genes para definir uma característica. Seguindo, epistasia.
é quando há uma interação entre genes, no qual um gene vai inibir um outro gene. Então tem genes que um deles inibe a ação a manifestação de um outro gene. Então vai ver alguns casos como crista de galinha, nós vamos ter a interação aí no caso, vamos ver um caso que vai definir cor de galinhas, né? Não crista, na cor de galinhas existe isso. Tá? No caso de crista de galinha é uma interação. Né? Então temos alguns exemplos de genes epistáticos, um pode inibir a ação do outro. Tá? O que mais? Agora o heredograma. O heredograma é a forma de nós representarmos a linhagem familiar. Quando nós representamos um homem normal, é um quadrado. Uma mulher normal, vamos ter aqui um círculo, uma bolinha. Quando quer indicar que ele é afetado, a gente vai pintar ou achurar. Quando eu não sei o sexo, não tenho informação do sexo, eu converso lá com a avó, ela fala, eu tinha 20 irmãos, mas eu não sei quantos eram homens e quantos eram mulher. Coloca um losango. Tá? Ó, aqui, esse traço entre homem e mulher indica casamento. Agora, isso daqui vai indicar o quê? A filiação. Então você tem o casal, ó, aqui os parentais. Vou colocar aqui os números. Ó. Primeira filiação que eu estou analisando. Eu tenho 1 e o 2. Então eu digo que esse indivíduo é o 1, 1. Esse é o 1, 2. Aqui o 2, 1, 2, 2, 2, 3 e 2, 4. Esse casal teve 4 filhos. Uma menina, um menino, uma menina, um menino, uma menina. Na primeira filiação, sempre o homem tem que vir representado primeiro. É uma regra. Tá? Quando tem gêmeos verdadeiros, nós vamos representar sempre desta maneira e colocando um traço entre eles. Os gêmeos monozigóticos ou univitelíneos. Quando são gêmeos dizigóticos, são irmãos como outros quaisquer, só nasceram no mesmo dia, resultam de poliovulação, nós representamos assim, mas não colocamos o traço entre eles. Tá? Seguindo, então olha só. Sexo masculino, sexo feminino, sexo desconhecido ou não informado, o casamento. Mas pode acontecer que eu tenho um casamento entre primos, por exemplo. Casamento consanguíneo, eu coloco 2 traços. Em alguns animais até entre irmãos, né? Tá? Indivíduos que apresentam o caráter estudado, né? Se são afetados, eles vêm assim. Aqui é a filiação, como nós colocamos, os gêmeos dizigóticos e os monozigóticos, como nós havíamos comentado. Tá? A primeira lei de Mendel, ela diz o quê? Cada característica é formada por 2 fatores. No ato da formação dos gametas, os fatores se separam. Olhem só, o que eu ensinei para você na terceira aula nossa. Quando nós falamos, na quarta aula, desculpem, sobre meiose. Olhem só, eu falei que tem uma célulazinha. Essa célula vai duplicar o material genético. Ela vai ter a meiose 1, que vai ter a separação dos cromossomos homólogos. E na meiose 2 vai ter a separação das cromátides irmãs. Isso daqui. Eu até vou colocar de outra cor aqui, para ficar mais bonitinho. Tá? Para você entender melhor aqui. Então, olha só. Primeira lei de Mendel. Ó, acompanhe comigo agora. Cada característica é formada por 2 fatores. Mendel não conhecia gene, então ele colocava fator. Tá? Por exemplo, o azão, o azinho. Um veio do pai, o outro veio da mãe. Acontece o quê? Antes de dividir, duplica. No ato da formação dos gametas, tá? Os fatores se separam. Ó, não separou? Azão, azão, azinho, azinho. Nós podíamos falar, Cornélio, posso dizer então que a primeira lei de Mendel, resumindo tudo, chama-se meiose? Isso, é isso que eu queria que você entendesse. A primeira lei de Mendel é a meiose. Ou seja, se você for azão, azinho para uma característica, metade dos teus gametas, eles serão azão e a outra metade serão azinho. Beleza? Isso é a primeira lei. Tá? Então, olha só. O Mendel trabalhou com ervilhas. Olha aqui. Ele pegou uma ervilha pura, amarela, e uma pura verde. Como é que ele sabia que eram puras? Ele plantou amarelo com amarelo, amarelo com amarelo, cruzou amarelo com amarelo, até que nasceu só amarelo. Falou, isso aqui agora é puro. Plantou verde e cruzou com verde, verde com verde, até que nasceu só verde. Aí, falou, isso aqui é puro. Aí ele verificou o quê? Ele cruzou verde com amarelo, que ele considerou puro. O que aconteceu? Tudo nasceu amarelo. Então a geração P, os parentais, e aqui a geração F1. Qual é a conclusão que se chega? Que o amarelo domina o verde.
Tá? Aí ele considerou, a letra que a gente usa é a letra do recessivo. Então ele falou que o amarelo era Vzão, Vzão e o verde Vzinho, Vzinho. Todo mundo que nasceu, Vzão, Vzinho. Quem que é o irmão mais velho? O Vzão. Ele manda quando? Quando tá sozinho em casa, quando tá com o mais novo. Gerou a geração F1. Tá? O que mais? Quando ele cruza F1 com F1, ele fez uma autofecundação. Ele pegou um F1 e cruzou com F1. Você pode falar, Cornélio, mas como é que ele cruza sementes? Ele não cruza semente, gente. Ele planta a semente, quando nasce dá a planta, e daí quando tem a flor ele troca os grãos de pólen. Tá? Observem que ele cruzou amarelo com amarelo, e nasceu amarelo, e o verde ele apareceu na F2. Por quê? Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho nasce Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, e pode nascer um quarto de possibilidade, Vzinho, Vzinho. Vamos analisar agora essa geração F2, vamos colocar a proporção fenotípica e a proporção genotípica. Quantos genótipos diferentes eu tenho aqui? Proporção genotípica. 1 Vzão, Vzão, 2 Vzão, Vzinho e 1 Vzinho, Vzinho. A minha proporção genotípica é 1 para 2 para 1. Qual que é a fenotípica? Quantas coisas diferentes eu vejo? 3 amarelas para 1 verde. Essa é a proporção fenotípica. Esse é o fenótipo. Beleza? Agora, quando falamos em monohibridismo com dominância, ou seja, vou analisar uma característica, monohibridismo com dominância. Tá? Então vamos ter o quê? É o que nós acabamos de ver. O amarelo domina o verde. Tá? Isso é uma característica. Qual é a característica? Cor. Com dominância. Um alelo domina o outro. Tá? Monohibridismo sem dominância. Um exemplo clássico das flores chamadas maravilha, né? Se cruzou o vermelho com o branco e nasceu o rosa. Então o vermelho e o branco é como se fossem dois irmãos gêmeos dizigóticos, os dois mandavam. A mistura dos dois deu rosa. Vzão, Vzão com Vzão, Bzão nasceu o quê? Rosa. Então aqui não tem dominância. Ausência de dominância. Monohibridismo sem dominância. Tá? E quando cruzou Vzão, Bzão com Vzão, Bzão, nasceu vermelho, nasceu rosa e nasceu branco. Você observa que a proporção fenotípica e genotípica vai ser a mesma. Porque aqui eu vou ter, nesse cruzamento, 1 Vzão, Vzão, 2 Vzão, Bzão e 1 Bzão, Bzão. Ou seja, 1 vermelho, 2 rosa e 1 branco. Tá? Então a proporção fenotípica e genotípica é a mesma. Cruzamento teste também é muito interessante. Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginem que eu tenho um indivíduo que vamos imaginar lá da ervilha. A ervilha é amarela. Você sabe que amarelo é dominante. Mas será que ela é amarela Vzão, Vzão ou ela é Vzão, Vzinho? Eu não sei. O que eu faço para saber? Eu cruzo ela com uma verde, que é Vzinho, Vzinho. Se todo mundo que nascer aqui é amarelo, provavelmente ela é Vzão, Vzão. Se nascer amarelo e nascer verde, eu sei que um Vzinho veio desse, mas o outro veio desse. Então ela é Vzão, Vzinho. Então a função é o quê? Descobrir se o indivíduo com fenótipo dominante é homozigoto ou heterozigoto. Então consiste no quê? Cruzar o indivíduo em questão com o indivíduo com fenótipo recessivo. E analisar as proporções fenotípicas dos descendentes. Tá? Obtendo 100% indivíduos dominantes, o testado provavelmente é homozigoto. Obtendo-se 50% dominante e 50% recessivo, então o testado é heterozigoto. Tá? Quando esse cruzamento do recessivo é utilizado para teste, né? O genitor, o parental, você cruza lá o genitor com a filiação, eu tenho um retrocruzamento. Eu pego lá o Vzão, Vzinho e cruzo com o parental Vzinho, Vzinho. Aí é um retrocruzamento. Tá? Que a gente usa em genética também um pouco de estatística, de probabilidade, né? A regra do ou. Por exemplo, qual a probabilidade de eu jogar um dado e cair o número 1 ou 3? Gente, de cair o número 1 vai ser de 1/6. De cair o número 3 é de 1/6 também. Ou cair um ou cair o outro. Então a minha probabilidade ela aumenta. Eu tenho duas possibilidades, as duas eu considero. Quando eu faço a pergunta ou, eu troco essa conjunção por mais. Então a possibilidade é de 2/6.
Qual a probabilidade de cair 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6? Qual que é a probabilidade? 1, 100%. 6 sextos. A regra do O. Né? Quando nós jogamos, por exemplo, uma moeda e um dado ao mesmo tempo, qual a probabilidade de cair, por exemplo, cara mais o número 1? A possibilidade de cair cara, obviamente, é de meio. De cair o número 1 é de 1 sexto. Eu quero que caia cara e o número 1. Porque pode cair cara e o número 2, cara e o número 3, cara e o número 4, cara e o número 5, cara e o número 6. Pode cair coroa e 1, coroa e o 2, coroa e o 3, coroa e o 4, coroa e o 5, coroa e o 6. Tem 12 possibilidades. Então, quando eu coloco o prefixo E aqui, a preposição E, desculpem, eu vou trocar o E por multiplicação. Portanto, a probabilidade de cair cara e o número 6 ou o número 1 é de 1/12. Ok? Agora, muito conceito, né? A segunda lei de Mendel. A primeira trabalhou com uma característica. A segunda trabalha com 2 características. Então, Mendel diz que durante a formação, ele não, posteriormente foi postulado com base nos trabalhos dele, durante a formação dos gametas, na primeira lei dizia que os fatores se separam. Agora, a marca registrada aqui é a segregação independente. Ou seja, o indivíduo, por exemplo, ele é Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Então, você vai ter aqui uma característica num par de homólogos, a outra característica no outro par de homólogos. Por exemplo, um indivíduo tem olho claro e é homem. Então todo mundo que tem olho claro é homem? Não, quem tem olho claro é mulher. Cor de olho e sexo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Uma característica está num par de cromossomos, a outra está no outro. É isso que ele diz. Nós temos 22 pares de autossômicos e um par sexual. Se as características nossas fossem só independentes, nós tínhamos no máximo aí 23 características. Mas a maioria é dependente, uma depende da outra. Então olha aqui, ó. Na hora de formar os gametas, eu posso ter tanto o gameta Azão-Bezão, quanto o gameta Azão-Bezinho. Eu posso ter tanto o Azinho-Bezão, quanto o Azinho-Bezinho. Então posso ter 4 tipos de gametas diferentes. Então exemplo clássico aqui, ó. Nós pegamos um indivíduo, nesse caso aqui, que era Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Então Rzão determina aqui, se você olhar, né, que as ervilhas serão lisas. E o Rzinho que elas serão rugosas. Então o Rzão, lisa, o Rzinho, rugosa. O Vzão determina que ela é amarela, o Vzinho que ela é lisa. Então, quando se cruzou, a primeira coisa foram tirar os gametas. Ó. Então, foi feito isso. Ó. Vzão, Rzão, Rzão, Vzinho, Rzinho, Vzão e Rzinho, Vzinho. Foram cruzados esses indivíduos. Então, aqui eu vou ter as 16 possibilidades. Dessas 16 possibilidades, você vai observar qual é a proporção genotípica e a fenotípica. Você tem todos os fenótipos e genótipos representados aqui. A proporção fenotípica no final, eu vou ter 9 lisas amarelas, para 3 lisas verdes, para 3 rugosas amarelas, para 1 rugosa verde. Então a proporção aqui ela é 9 para 3, para 3, para 1. Esta é a proporção fenotípica. Essa é a proporção fenotípica clássica de segunda lei, quando nós cruzamos 2 indivíduos duplo heterozigotos. Nós vamos praticar isso em exercícios. Então nós vamos ter uma série de exercícios, a gente vai estar avaliando com vocês aspectos relacionados à aplicação disso tudo que nós trabalhamos. A aula de hoje ela foi muito conceitual. A próxima aula é prática, você vai trabalhar comigo para tentar aplicar todos esses conceitos. Cornélio, mas foi muita coisa. Concordo, foi muita coisa. A gente vai, a partir disso, praticar e ver como se aplicam esses conceitos de primeira e segunda lei trabalhados aqui. E, claro, revisarmos o que é gene, o que é alelo, o que é cromossomo homólogo, etc. Não esqueça, professor Cornélio com você, arrasando no Enem 2015. Nós aguardamos você no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal.